Introdução à Divina Vontade. Lição 31. O temperamento de Jesus. Já mencionamos diversas vezes que para viver na Divina Vontade é necessário abandonar tudo o que é humano. E entre tudo aquilo que deve ficar para trás, encontra-se inclusive as virtudes. Esse argumento é rejeitado por alguns e não plenamente compreendido por muitos. No entanto, nas leituras que vamos revisar, fica muito claro o motivo dessa afirmação. Vamos analisar juntos as palavras de nosso Jesus. Volume 11, 24 de fevereiro de 1912. A alma que faz a divina vontade perde o seu temperamento e adquire o de Jesus. Eu acrescentei, meu amor, diga-me, qual é o meu temperamento? E Jesus respondeu, quem vive na minha vontade perde o seu temperamento e adquire o meu. Assim, na alma que faz a minha vontade, descobre-se um temperamento afável, atraente, penetrante, digno e ao mesmo tempo simples, de uma simplicidade infantil. Em suma, ela se assemelha a mim em tudo. Mas ainda tem o temperamento sob seu domínio, como o quer e como é necessário, pois vivendo na minha vontade, participa da minha potência. Portanto, tem as coisas e a si mesma à sua disposição, assim conforme as circunstâncias e as pessoas com quem trata, toma o meu temperamento e o desenvolve. O que é o temperamento? Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, temperamento significa forma predominante e praticamente invariável de ser de uma pessoa, maneira de ser ou de reagir. Podemos acrescentar que se trata de um traço com o qual se nasce, algo profundamente enraizado na natureza da pessoa. Existem diversos tipos de temperamento: colérico, fleumático, sanguíneo, entre outros. Ao temperamento vão sendo acrescentados, com o tempo e conforme a vontade da pessoa, certos traços que o moderam ou o adaptam às circunstâncias da vida. O resultado disso chama-se caráter. O caráter é como um revestimento colocado sobre uma parede. A estrutura pode ser de tijolo, de barro ou de outro material, pois se aplica um acabamento que muda a aparência externa, mas não altera a essência interna. No fundo, continua sendo o mesmo material. Assim, também acontece conosco. O temperamento é nossa essência no agir. O revestimento depende da educação, dos princípios, da cultura, do ambiente. Quando a pessoa busca o crescimento espiritual e se aproxima de Deus, começa a desenvolver atitudes de imitação de Jesus. Estas atitudes recebem o nome de virtudes. Elas têm como base as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, sustentadas pela graça. Estas virtudes são atos
mensuráveis. Uma pode estar mais desenvolvida que outra, e nisso se fundamenta a santidade humana. Mas como Jesus agia, Jesus possui duas naturezas, humana e divina, em uma única pessoa, a pessoa do Verbo. Ele submetia perfeitamente o humano ao divino, não permitindo jamais que o humano agisse por conta própria, nem mesmo através de uma atitude isolada. Então surge a pergunta: com que ele agia? De que maneira se comportava nas diferentes situações? A resposta é clara: era a pessoa do Verbo eterno que tomava a iniciativa, agindo com a parte divina, transformava em divino o agir da sua parte humana. Volume 11, 3 de março de 1912. O temperamento de Jesus é formado pela sua vontade, e a alma que faz a vontade de Deus participa de todas as qualidades do seu temperamento. Jesus diz: minha filha, quem faz a minha vontade perde o seu temperamento e toma o meu. E como no meu temperamento há tantas músicas que formam o paraíso dos bem-aventurados, música é a minha doçura, música é a minha bondade, música é a minha santidade, música é a minha beleza, a minha potência, a minha sabedoria, a minha imensidão, e assim por diante. Então, a alma, participando de todas estas qualidades, recebe em si todas essas variedades de música. Jesus possui os atributos divinos e os utiliza conforme a necessidade de cada momento. Não pode haver erro no seu agir, porque é o próprio Deus que toma a iniciativa através dos seus atributos. Por isso, ele pode dizer: vocês pensam que sou eu quem faz as obras? Estão enganados. É o Pai que habita em mim quem realiza suas obras em mim. A divinização da criatura. Se o temperamento de Jesus, ou melhor, o ato único de Deus, se torna a ação da criatura, tornando as atitudes necessárias em cada momento da vida, o que acontece? A criatura se diviniza através dos atos suscitados pelo ato único divino. Jesus continua: quando a alma realiza até mesmo as menores ações, ela me faz uma música. Ao ouvi-la, reconheço imediatamente que é uma música tomada da minha vontade, do meu temperamento. Corro para ouvi-la. Isso me agrada tanto que fico consolado e reparado por todas as ofensas que recebo das outras criaturas. E o que será quando estas músicas chegarem ao céu? Colocarei esta alma diante de mim. Eu farei minha música e ela fará a sua. Nós nos transpassaremos mutuamente. O som de um será eco do outro. As harmonias se fundirão, e com toda a clareza será conhecido por todos os bem-aventurados que essa alma não é outra coisa senão fruto do meu querer, prodígio da minha vontade,
e todo o céu, por causa dela, gozará de um paraíso a mais. Uma pergunta necessária: o que aconteceria se a criatura, movida por impulso, costume ou até mesmo por um hábito santo, quisesse conservar suas próprias virtudes? Simplesmente se colocaria fora da divina vontade. A divina vontade não poderia continuar sua vida na criatura se esta quisesse obrigá-la a agir por meio de virtudes humanas, ainda que santas, mas imperfeitas. Isso significaria viver de vontade humana, um retorno ao humano. Pode parecer impensável, mas há quem defenda que as virtudes são necessárias, mesmo nesse estado. Jesus, porém, afirma que para compreender a divina vontade é preciso crer no que ele diz. E ele diz que quando a alma chega a viver na sua vontade, tudo já foi submetido, nada mais resta a não ser gozá-la. O homem, no entanto, quer corrigir Deus. Agora dizemos que é preciso compreender para crer. Mas na divina vontade, primeiro se crê e então se compreende. Verdadeira loucura seria inverter este sentido.